O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. E então, naquele momento, vos será indicado e vos será dito o que deveis falar. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, todos os dias temos que agradecer tantas coisas a Deus. Já começa que acordamos. Vocês já imaginaram só a gente não acordar? Quer dizer, ter morrido? Tudo bem, mas se nós abrimos os olhos, tomamos consciência do nosso despertar, do novo dia, tomamos consciência também que a vida é dom de Deus e que nós podemos, por isso mesmo, agradecê-lo. Somente as criaturas humanas podem fazer isso, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida. Ainda que os santos, os místicos, percebam que também a criação, também a natureza louva ao Senhor. Lembram certa vez na vida de São Francisco de Assis, ele caminhando lá pelos prados da Úmbria. A Úmbria é a região de Assis. Estava assim de tal modo imerso na contemplação que de repente ele chamou a atenção: calem a boca! E os companheiros olharam, não tinha ninguém estava falando. Perguntaram para o santo: quem é que deve calar a boca? Ele então disse: as florezinhas do campo que estão gritando muito altos louvores de Deus. Então elas devem baixar um pouco a voz, para dizer, não é? Como a criação toda agradece a Deus. Nós também, ao acordar com maior consciência, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela fé cristã, pela fé católica. Perseveramos na fé até hoje. Quem sabe, apoiados pela graça de Deus, poder dizer: obrigado, Senhor, por este sofrimento, obrigado, Senhor, por esta purificação, obrigado, Senhor, porque somando tudo é preciso dizer muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, esta palavra que acabou de ser proclamada aqui em nosso meio.
verdadeiro tesouro, onde Jesus diz uma das suas frases mais belas, mais certas: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. A realidade que nos cerca é tantas vezes desafiadora, hostil, quer dizer inimiga. Muitas vezes as situações são assim, indesejáveis. Mas Jesus não diz que é para as pessoas ficarem maldizendo, murmurando, espraguejando, não diz isso. Como também não diz que a pessoa deve se submeter passivamente, bobamente, bobocamente às realidades. Ele dá uma receita essencial. Se a realidade é esta, ovelhas no meio de lobos, qual então deve ser o comportamento do discípulo? Cuidadosos como as cobras. As cobras, quem já teve oportunidade de conviver com as serpentes em algum lugar onde tem as cobras, sabe como elas são cautelosas, como elas são cuidadosas, não se expõem. Mas não só isso, cuidadosos como as cobras, mas também simples, mansos como as pombas. Ou seja, nada nos deve exasperar. A firmeza então nos faz também ser simples. As pessoas simples cabem em todas as caixas, nas pequenas e nas grandes. Esta receita de Jesus é, portanto, uma receita infalível. Eu gostaria, meus irmãos e irmãs, de ser mais cuidadoso no sentido de aplicar esta receita de Jesus à realidade do convívio da gente com as pessoas. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E como é maravilhoso, meus irmãos e irmãs, quando nós podemos, assim, procurando, através de testemunhos, encontrar alguém que pôde viver isso, encontrar com perfeição alguém que viveu essa palavra de Jesus, por exemplo, e tantas outras. Porque está certo, é bonito o Evangelho, a pregação de Jesus é excelente, é inigualável, mas muitas vezes, porque a gente não consegue viver, a gente então tem a impressão que ninguém mais vive. E não é verdade. Há irmãos e irmãs nossos que viveram sim esta palavra. E hoje nós estamos contemplando o bonito testamento, o testemunho de São Bento, glorioso São Bento. Este jovem, primeiro, era sincero, verdadeiro. Ele gostava das coisas como elas deviam ser mesmo. E é por isso que, indo estudar filosofia, retórica em Roma, ele ficou horrorizado com aquele ambiente. E o que fez? Pegou seus livros e foi estudar retirado. E nessa ocasião, então, que ele vem a conhecer lá uns outros que já tinham feito o mesmo e se aperfeiçoa nisso. Uma vida regrada e uma vida conduzida naquilo que devia fazer. Como cristão, devia rezar, como estudante, devia estudar. E como não fazia apenas isso, rezava, estudava, ainda trabalhava com as suas próprias mãos. E esse rapaz já desenvolvia então um espírito assim de uma valorização do esforço, porque uma vida muito molenga tinha deixado muitos que haviam se refugiado para o deserto, os haviam deixados assim, pusilânimes, indolentes, preguiçosos.
E ele não queria aquilo para ele, não. Por isso até entrou num mosteiro com uns outros monges que haviam já começado a vida eremítica. Mas olhem só, quando viram que o jovem era para valer, o que é que fizeram? Tentaram envenenar, colocar veneno na água, na comida, para que então, esse jovem que chegou aqui para nos incomodar, saia da nossa frente. E foi alertado por um impulso divino que não deveria comer aquele alimento. Vejam só, meus irmãos e irmãs. E depois começou ele então num ritmo assim, mas conforme ele recebera de Deus a inspiração, ele com São Plácido, São Mauro e outros jovens lá perto de Nápoles. Quando a gente faz essas excursões, a gente passa por lá, e olha lá sobre o monte, aquele mosteiro muito belo, aquela abadia, Monte Cassino. Eu tive a oportunidade de, ainda quando estudava em Roma, ir 2 vezes em Monte Cassino. Numa delas pudemos entrar, porque lá havia como monge o irmão de um padre barnabita. E então nós pudemos visitar a biblioteca, a capela, as áreas assim possíveis de nós visitarmos do convento, do claustro, uma coisa esplêndida. Aquilo ali foi feito para captar as energias do céu, a graça de Deus, a luz do Espírito Santo, direto ali sobre aquele convento. E dali vocês sabem que se espalhou para toda a Europa, para reconstruir a Europa depois da invasão dos vândalos. Tudo isso vocês já sabem, porque hoje a devoção a São Bento é muito divulgada, muito difundida. Eu estou aqui relembrando porque hoje é a festa do santo, para que a gente possa também ver isso que eu estou querendo dizer, como é possível a gente viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. E é por isso que associamos São Bento, então, a um poder de Deus que lhe foi reservado para ele poder realizar uma missão. Olhem, devotos, devotas de São Bento, não vamos transformar a devoção ao santo numa superstição. Não é assim. Os símbolos que nós levamos conosco, seja na cruz de São Bento, seja na medalha, seja no escapulário, elas são coisas que nos lembram Deus, o nosso compromisso de viver a fé, de viver o Evangelho. Não são coisas automáticas. Nós temos também que fazer por onde. Você já pensou uma pessoa que não é prudente, que não tem cuidado, que não presta atenção, que não faz o esforço necessário e pensa que o São Bento vem livrar porque leva a medalhinha? Não, isso não é um modo cristão de pensar. Nós temos que lembrar-nos de que ele viveu a fé e dizia sempre, e ensinou aos seus monges, é preciso rezar e trabalhar, é preciso contemplar e agir, é preciso ser todo de Deus e ao mesmo tempo todo dos homens, como Nossa Senhora era assim o coração dela, toda de Jesus, todo da igreja. Por isso, queridos devotos, devotas de São Bento, vamos nos fortalecer na fé, na esperança e no amor, certamente apoiados pela intercessão do grandioso santo, mas também sem esquecer do nosso compromisso. Temos que fazer a nossa parte. Quero então agradecer a Deus, sua divina providência, por ter suscitado na nossa igreja, ainda lá por volta do século V, esse homem grandioso que ainda hoje, podemos dizer, sustenta, não é isso? A caminhada da nossa igreja, da Igreja de Cristo. Proponho agora que façamos um instante de silêncio para que alguma ideia, alguma sugestão do Espírito Santo possa calar em nós.